A madrugada de Pequim amanheceu pesada, envolta em um silêncio que parecia prenunciar tragédia. As manchetes tomaram os portais de notícias, os programas de televisão interromperam a programação normal, e as redes sociais mergulharam em um frenesi de horror. 14 pessoas procuradas pela morte brutal de Yimenglong. Em questão de minutos, a notícia havia atravessado fronteiras, cruzando o Pacífico e incendiando as timelines do mundo inteiro. A Coreia, o Japão, o Brasil, todos comentavam, todos se perguntavam a mesma coisa: como um dos atores mais carismáticos da nova geração pôde terminar dessa forma. O comunicado oficial do Tribunal de Pequim foi direto, frio, quase clínico. 14 indivíduos estavam sendo formalmente investigados e procurados por envolvimento em um ato de tortura e homicídio premeditado contra o ator Yimenglong, de 37 anos. Entre os nomes, constavam executivos influentes do entretenimento, colegas de profissão, e 2 funcionários de alto escalão ligados ao governo. O documento, usado horas depois, expunha a podridão de uma rede que até então vivia sob o brilho do sucesso e da fama. No epicentro de tudo, Yimenglong. Jovem, talentoso, admirado por milhões, símbolo da perseverança e do sonho moderno chinês. A ascensão meteórica dele havia inspirado uma geração de fãs, e agora sua queda brutal fazia o país inteiro encarar um abismo moral. Até aquele momento, os rumores sobre sua morte eram vagos, envoltos em teorias, conspirações, silêncios comprados. Mas agora, com o relatório do tribunal em mãos, não havia mais dúvidas: o caso era real. A verdade era muito mais sombria do que qualquer ficção. Fontes próximas à investigação confirmaram que Yimenglong havia sido atraído para um local isolado, sob o pretexto de uma reunião de trabalho. Câmeras de segurança registraram o último momento em que ele foi visto com vida, entrando em um carro preto, sem acompanhantes, às 19h42 de uma noite de domingo. Depois disso, apenas o vazio. Durante dias, ninguém soube seu paradeiro. A polícia iniciou buscas discretas, mas o caso foi abafado antes que ganhasse a imprensa. Agora se sabe o motivo: o encobrimento envolvia pessoas poderosas demais para serem contrariadas. Entre as provas apresentadas pelo tribunal, item em particular chamou a atenção: um pequeno dispositivo USB encontrado no apartamento de Yimenglong. Dentro dele, havia arquivos criptografados, gravações de vídeo e documentos internos da empresa de entretenimento em que ele trabalhava. Segundo investigadores, esse pendrive seria a chave para compreender o que realmente aconteceu. Os arquivos revelavam um sistema organizado de coerção, manipulação psicológica e abusos institucionais. Cada pasta continha nomes, horários e locais de reuniões supostamente sigilosas, um mapa de poder que mostrava como figuras do alto escalão controlavam a vida e o silêncio de seus artistas. Um dos investigadores, sob anonimato, declarou à imprensa estrangeira: o conteúdo do dispositivo não deixa margem para dúvidas. Não se trata de um crime isolado, mas de uma estrutura de poder construída sobre medo e impunidade. Os documentos indicam que Yimenglong havia tentado expor irregularidades dentro da empresa. Ele teria reunido provas de corrupção, desvio de fundos e coerção de artistas. O USB, portanto, não era apenas um arquivo, era uma bomba. Ele sabia demais, disse uma fonte próxima, e estava prestes a revelar tudo. Poucos dias antes de sua morte, Yimenglong enviou uma mensagem enigmática a um amigo próximo: se algo acontecer comigo, a verdade está guardada. A partir do vazamento das informações, a imprensa internacional mergulhou em uma cobertura ininterrupta. Portais como Seoul China Morning Post e Global Daily descreviam o caso como o maior escândalo de abuso de poder na história recente do entretenimento asiático. As emissoras reproduziam imagens de fãs chorando diante de painéis luminosos com o rosto do ator. A dor coletiva se misturava à indignação. As hashtags número Justiça para Yimenglong e número Corrupção no entretenimento subiram ao topo das redes em mais de 20 países. Enquanto isso, os nomes dos 14 procurados circulavam como uma lista maldita. Entre eles, estavam Song Yan e Gao Tailou, 2 produtores renomados que, segundo o tribunal,
desempenharam papéis centrais no esquema. Também figuravam o empresário pessoal de Meng Long, sua assistente de longa data e 3 executivos responsáveis pela segurança corporativa da empresa. As autoridades acreditam que o grupo mantinha um pacto de silêncio, sustentado por chantagens e recompensas. O mais perturbador veio logo em seguida: o USB continha referências cruzadas a outros artistas. Relatórios, planilhas e correspondências internas sugeriam que abusos semelhantes ocorreram com diferentes profissionais, sempre sob o mesmo pretexto: disciplinar, testar a lealdade ou proteger a imagem pública da companhia. A crueldade institucionalizada se disfarçava de política interna. Os peritos digitais que examinaram os arquivos descrevem um padrão frio, quase mecânico: reuniões organizadas, horários definidos, instruções codificadas e comunicações cifradas. Cada registro parecia parte de um sistema, uma engrenagem de terror cuidadosamente montada. Em uma das mensagens interceptadas, o executivo escreve: a ordem é manter controle total. Sem rastros. A opinião pública, horrorizada, exigiu transparência imediata. Personalidades da cultura e do cinema começaram a se pronunciar. A atriz veterana declarou: se Meng Long morreu tentando expor a verdade, então o mínimo que devemos fazer é continuar o que ele começou. Nas ruas de Pequim, fãs deixavam flores e bilhetes em frente ao prédio onde o ator viveu. Velas acesas formavam uma trilha de luz sob o frio da madrugada. Você lutou por todos nós, dizia uma das mensagens. Agora o mundo te ouve. Ao longo da semana, o governo anunciou uma força-tarefa para ampliar as investigações. 14 mandados de prisão foram oficialmente expedidos, com alertas internacionais enviados à Interpol. Os aeroportos reforçaram a segurança, as fronteiras foram monitoradas. Agentes infiltrados começaram a seguir os rastros dos fugitivos. A imprensa descreveu a operação como a maior caçada humana da última década. Mas, em meio à comoção, uma pergunta pairava no ar: se Meng Long deixou a verdade registrada, quantas outras vozes ainda estão silenciadas? Noticiários encerravam as transmissões com imagens do rosto dele, sereno, congelado no tempo. Um ambiente diminuía, e a narração final dizia: o silêncio dele rompeu o sistema. Agora, o mundo exige respostas. E assim terminava a primeira parte de uma história que apenas começava, uma história onde fama e poder se misturaram à escuridão, e a verdade, por mais dolorosa que fosse, finalmente começou a sair das sombras. O dia amanheceu nublado em Pequim. O céu cinzento parecia refletir o clima de tensão que pairava sobre a cidade. Desde que o tribunal confirmou os mandados de prisão, a capital transformou-se em um campo de vigilância permanente. Policiais fardados e agentes à paisana patrulhavam estações de trem, aeroportos e fronteiras. Em cada esquina, cartazes com rostos dos procurados. O país inteiro parecia assistir, em tempo real, à maior caçada humana da década. Nomes dos 14 suspeitos estavam em todos os canais, mas era como se cada um deles tivesse desaparecido na névoa. Alguns fugiram de carro para províncias remotas, outros foram vistos tentando cruzar fronteiras com passaportes falsos. A imprensa descrevia a operação como uma corrida contra o tempo. Um oficial da Força-Tarefa declarou: eles conhecem o sistema, conhecem os atalhos. Mas desta vez, a justiça não dormirá. Nos bastidores, o governo reforçava a mensagem de que a investigação não se limitaria a capturar os executores, era preciso identificar quem deu as ordens. E foi justamente aí que o caso começou a se expandir para um nível ainda mais assustador. Documentos recém-decriptados do pendrive de Meng Long apontavam conexões diretas entre os suspeitos e executivos de alto escalão da indústria do entretenimento. Havia e-mails, mensagens cifradas e comprovantes de transferências. Tudo indicava que o sistema de abuso era institucionalizado, planejado e executado com precisão militar. A mídia estrangeira chamava de o escândalo do século. Jornalistas europeus comparavam o caso à queda de um império, o colapso de uma estrutura que por anos havia manipulado, explorado e destruído talentos em nome do lucro. As revelações do pendrive mostravam que a empresa não apenas acobertava crimes,
mas criava rotinas de controle psicológico e físico sobre os artistas. A fama, que deveria ser um prêmio, havia se tornado uma prisão dourada. Enquanto isso, a polícia realizava operações simultâneas em 6 províncias. Drones sobrevoavam regiões rurais, e um sistema de reconhecimento facial escaneava multidões em tempo real. Em Xangai, 2 suspeitos foram detidos em um apartamento de luxo, entre eles, a assistente pessoal de Meng Long. Havia confessado ter sido coagida a colaborar. Eles me ameaçaram, disse em depoimento. Achava que ele sairia vivo. A confissão caiu como uma bomba, pela primeira vez. Alguém de dentro do círculo quebrava o pacto de silêncio. A partir daí, a investigação ganhou nova dimensão. A imprensa revelou a existência de uma rede subterrânea de conluio entre produtores, seguranças e executivos. Cada um desempenhava uma função específica: capturar, vigiar, silenciar. A corrupção não era a exceção, era a regra. Um relatório interno vazado para a imprensa descrevia, em linguagem técnica, os métodos de controle de comportamento aplicados em artistas sob contrato. Era uma leitura perturbadora, quase clínica. Eles chamavam de treinamento psicológico, mas era tortura com outro nome, declarou um analista forense. A opinião pública reagiu com fúria. Milhares de pessoas se reuniram diante dos escritórios da empresa acusada, com cartazes que diziam justiça para eu e fim do silêncio. As redes sociais viraram um tribunal coletivo. Celebridades começaram a romper contratos. Patrocinadores retiraram apoio e, pela primeira vez, a indústria do entretenimento parecia tremer nas bases. Um ator veterano comentou em uma entrevista: durante anos fingimos não ver. Agora, não há mais como fingir. Enquanto a sociedade clamava por justiça, novas peças do quebra-cabeça surgiam. Investigadores descobriram que, além do USB, Meng Long havia mantido cópias de parte dos arquivos em um servidor remoto. A análise desses dados revelou um histórico de denúncias ignoradas, mensagens de desespero de artistas e tentativas de suborno para calar vítimas. Em um dos e-mails recuperados, o executivo escreve friamente: o silêncio é parte do contrato. A investigação também expôs o envolvimento de 2 funcionários públicos de alto escalão, suspeitos de facilitar o encobrimento em troca de benefícios financeiros. A descoberta fez o caso extrapolar o campo do entretenimento e atingir o coração da política. Um comentarista internacional resumiu: que começou como um crime brutal tornou-se o espelho de uma sociedade corrompida pelo poder. As detenções continuaram. Um a um, os suspeitos começaram a cair. Alguns se entregaram, exaustos e acuados. Outros foram localizados em operações noturnas dignas de filmes. Um deles, capturado em uma estação ferroviária, teria dito aos policiais: eu só obedecia a ordens. Mas ninguém acreditava mais em inocência. Em paralelo, o julgamento público já havia começado. O povo exigia sentenças exemplares. Analistas jurídicos afirmavam que o volume de provas era tão extenso que o tribunal levaria meses para processar tudo. No entanto, o essencial já estava claro: Meng Long não havia sido vítima de um acaso, ele foi silenciado por tentar expor uma verdade que ameaçava um império. Dias depois, a emissora estatal transmitiu uma cerimônia em memória do ator. Sem palavras, apenas imagens dele sorrindo em cenas antigas, acompanhadas por uma música suave. Milhões assistiram em silêncio. Não havia mais raiva, apenas um vazio pesado, o tipo de dor que se transforma em promessa coletiva: nunca esquecer. A repercussão internacional continuava crescendo. Los Angeles, Paris e São Paulo, fãs realizaram vigílias à luz de velas. Jornais dedicaram editoriais inteiros ao caso, chamando de um grito global por justiça e dignidade. O rosto de Yu tornou-se símbolo, não apenas de uma tragédia, mas de resistência. No passar das semanas, a investigação revelou mais detalhes. As conexões políticas começaram a ruir. Pessoas antes intocáveis foram afastadas de cargos, e o governo prometeu uma reforma profunda na regulamentação do setor artístico. O USB de Yu, agora sob custódia judicial, transformou-se em um símbolo de coragem. O público passou a chamá-lo de a caixa preta da verdade.
último pronunciamento oficial, o chefe da força-tarefa declarou: Yu Minglong tentou alertar o mundo. Falhou em vida, mas venceu na morte. As palavras ecoaram nas redes, ruas e nos corações de milhões. As luzes dos teatros e dos estúdios se apagaram por um minuto em todo o país, um gesto silencioso, mas ensurdecedor. E assim, a história chegou ao seu fim, ou talvez ao seu verdadeiro começo. Porque agora, ninguém mais podia alegar ignorância. A morte de Yimenglong havia exposto um sistema inteiro, arrancado as máscaras e mostrado o custo terrível da impunidade. No ar frio da noite de Pequim, uma frase apareceu projetada em um prédio alto. Escrita em letras brancas, o silêncio dele gritou por todos nós. E o mundo, por um instante, acreditou que a justiça, enfim, deveria ser